Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para um período, aqui um tempo de devocional, compartilhando um pouco sobre a leitura dessa semana. A gente terminou já o livro do Pentateuco durante o mês de janeiro e em fevereiro a gente já entrou aí em Josué e vamos estudar os livros históricos, parte 1. Você que está acompanhando o plano de leitura aí com a gente, você pode baixar o aplicativo da Igreja Caminho Santo, pegar ali o plano de leitura e seguir junto com a gente, te incentiva a fazer isso também, ele tem ali de maneira digital. E também você pode, nos nossos cultos, pegar o plano impresso. Enfim, da forma que for melhor para você, o importante é a gente ler e conhecer a palavra. E eu quero compartilhar hoje sobre Josué, algumas anotações, alguns pensamentos, reflexões, enfim, esse tempo mesmo de compartilhar um pouco do meu coração acerca de Josué nesse processo de conquista da Terra Prometida. A gente vê, né, Moisés tirando o povo do Egito e Josué dando continuidade nessa promessa e nesse legado de fazer o povo entrar na Terra Prometida. Uma das coisas que é importante, assim, eu anotei aqui, Deus ele não está levando o povo dele apenas na conquista de uma nova terra. Não era só uma questão territorial. Tinha muito a ver com o Senhor levando o povo para um novo nível de confiança e dependência nele, né? São coisas que a gente precisa desenvolver. Sim, Deus vai nos dar a terra física e vai cumprir com a sua promessa, assim como ele fez com o povo, mas nós precisamos desenvolver e aumentar esse nível de confiança e dependência no Senhor, porque o que eles viveram ali só podia acontecer se o Senhor estivesse junto. Quando a gente vê Josué abraçando esse legado de Moisés, né? Moisés morre, e aí Josué então ouve, né, da parte de Deus que Moisés está morto, seja forte e corajoso e leve esse povo para cumprir com a promessa. É interessante que ele passa o Jordão, acontece uma série de coisas, eu quero te incentivar a ler inclusive também, isso aqui é só para, esse devocional é para compartilhar pensamentos e reflexões, mas leia, isso aqui não substitui a leitura da palavra, tá bom? Então leia a tua Bíblia. E logo que eles passam o Jordão e chegam na Terra Prometida, a primeira coisa que acontece, o maná que 40 anos ele estava sendo diário, né, sobre a vida deles, a provisão do Senhor ali em relação ao maná, ele acaba. E talvez nos olhos humanos e naturais você pensa, poxa, mas eu conquistei, eu cheguei na Terra Prometida e agora eu não tenho mais aquele sobrenatural e aquela provisão e aquele maná, enfim. A gente pode ter esse olhar, mas eu creio que é um olhar muito humano e natural, né, carnal, eu digo, e a gente precisa, na verdade, entender que o chegar na Terra Prometida vai trazer também sobre as nossas vidas novos desafios. Por isso que são novos níveis de confiança. Agora o Senhor vai prover, Ele vai continuar provendo, talvez de uma outra forma, né? Então, muitas vezes a gente vive esses ciclos na nossa vida onde Deus está fazendo de um jeito numa temporada e Ele nos impulsiona para uma nova temporada e Ele vai continuar sendo fiel com a sua palavra, Ele vai continuar sendo aquele que vai cumprir sim, né, com as promessas, mas talvez de uma forma diferente, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para discernir o novo de Deus. Então, com certeza, né, essa nova temporada exigiu deles um novo posicionamento. Eles entraram, já deram de cara com Jericó, tiveram que fazer a conquista de Jericó, logo depois eles tiveram ali acharam que já podiam resolver com as suas próprias forças e perderam uma derrota perderam ali uma guerra foram derrotados contra Ai, depois eles se rendem ao Senhor de novo e aí eles derrotam Ai, enfim, tem uma dinâmica muito interessante no livro de Josué que faz a gente realmente colocar ou deveria fazer a gente colocar a nossa dependência completa no Senhor e a nossa confiança nele, que sejamos sempre fiéis e obedientes à direção de Deus. Eu tenho 3 pontos para compartilhar, tá bom? Sobre essa questão de Josué. Primeira coisa é que coragem, seja forte e corajoso. Essa é a palavra de Deus ali para Josué. Essa coragem, ela não nasce de um lugar humano, natural, do tipo, eu sou corajoso. Não, não, não. Deus, na presença de Deus que a gente vai encontrar a coragem necessária para fazer o que tem que ser feito.
e confiar que Deus vai suprir, né? Essa coragem, essa ousadia, ela não vem de uma autoconfiança, ela vem de uma dependência de Deus. Isso é extremamente importante. Então que nós estejamos sempre nesse lugar de dependência de Deus para sermos corajosos e ousados. E uma coisa interessante, né, que a gente vê no capítulo 1, que a primeira coisa que Deus está falando com Josué, ou uma das coisas que Deus está falando com Josué, ele fala assim: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus não está dando aqui a instrução de ataque. Deus não está dando, num primeiro momento, a estratégia da conquista. Deus está falando assim: olha, a minha presença está contigo. Nós precisamos acreditar nisso e confiar que a presença do Senhor está conosco. Até porque Jesus disse isso: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, assim, nós precisamos acreditar que para vivermos a conquista e superarmos os desafios e atravessarmos o Jordão e lutarmos contra, né, conquistarmos Jericó e fazer tudo o que a gente precisa fazer da forma que tem que ser feito, precisa ser nesse lugar de comunhão com o Senhor. Mais importante do como a gente vai fazer as coisas é quem vai estar com a gente, que é o nosso Deus. E no meio do caminho, eu vou te falando, Ele vai direcionando, Ele vai apontando, né? Ele vai realmente conduzindo todas as coisas. Quando a gente vê Deus falando, né, não tema, seja forte e corajoso, isso aqui traz para a gente uma reflexão muito clara de que o medo do que está por vir, né? O medo de as coisas eram de um jeito e agora vão ser de outra. Enfim, isso é um sentimento natural, é algo que a gente passa, vem essas reflexões, vem esses pensamentos, mas um ponto importante que a gente tem que ter é que mais importante do que esse sentimento de medo é a gente conseguir superar com a presença de Deus, porque é o Senhor quem vai fazer. Então, passar esse sentimento, não se sinta culpado por ter esse sentimento, mas não fique preso nesse sentimento. Deixa o medo ir, né? Tá com medo, a gente fala muito isso, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai com o Senhor, sabe? Vai com Ele e deixa Ele fazer a obra grandiosa que Ele tem para fazer. Outro ponto aqui, já para finalizar e ir para o ponto 2, é que a gente vê, né, através disso, Deus falando que eu estou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A gente vê muito claramente, então, que Deus ele não está removendo os desafios da caminhada, Ele está garantindo a companhia dEle. Ele está falando: ei, vamos juntos, estou contigo, vamos em frente. Então a minha pergunta para você é: o quanto você tem confiado em Deus e na presença dEle na tua vida, te direcionando e te guiando? Nem sempre, de novo, os desafios serão removidos, mas Deus vai ajudar a gente a superar e a conquistar a terra prometida. Amém? Segunda coisa que eu quero falar. Deus, ele já está agindo antes da gente atravessar o Jordão. E por que eu falo isso, né? A gente vê em Josué 2 ali, Raabe, ela está trazendo algo muito precioso ali, né? Muito, muito poderoso. Ela fala assim: o Senhor já entregou a terra nas vossas mãos. Quem é Raabe? Raabe, ela era a pessoa que abriu ali então a casa para receber os 2 espias que Josué tinha enviado para olharem ali Jericó. Ela recebe e ela revela isso, ela traz: o Senhor já entregou a terra nas vossas mãos. Talvez o povo ainda não tinha nem entendido isso, ou assimilado isso, ou acreditado realmente nisso, mas Raabe já está falando: ei, o Senhor já entregou a terra na tua mão. Então, ela está falando isso em que contexto? Israel está antes do Jordão, eles não tinham atravessado, mas Deus já estava trabalhando lá do outro lado. Então confia que Deus já está trabalhando, mesmo sem você estar vendo. Ele já está adiante. Então, o que para a gente ainda é uma promessa, para Deus ela já é uma realidade que está acontecendo. Acredita nisso. O Senhor já vê as coisas que não são como se já fossem. É bíblico, né? Então, que a gente tenha esses olhos da fé para conseguirmos dar os passos de fé.
Porque se a gente tiver olhos naturais, a gente não vai enxergar e não vai ter essa ousadia, essa coragem para conseguir avançar. Então, a minha oração aqui nesse ponto que eu quero compartilhar é que você tenha olhos da fé para conseguir dar passos de fé, em nome de Jesus. E por último, a última coisa é que a gente nunca pode se esquecer quem é que nos sustenta nas batalhas, né? Quem que está sustentando as nossas vidas nos processos das batalhas. E em Josué 4, a gente vê Deus ali, né, falando para o povo ali, para Josué, pega 12 pedras. Na verdade, em Josué 4, eles estão pegando as 12 pedras, né? E o interessante, e fala, pega as 12 pedras quando vocês atravessarem o Jordão, e eles atravessam o Jordão, e aí eles chegam lá, né, em Jericó, e eles estão com aquelas pedras, eles fazem um memorial. É interessante que as pedras não são para Deus, mas para as próximas gerações. Um memorial para as próximas gerações. E é muito nítido isso. Quando a gente lê a Bíblia, Deus é um Deus de memoriais, né? Quantas vezes a gente vê esses momentos em que Deus está agindo algo e Ele fala, levanta um memorial. Um símbolo, algo físico que vai ajudar as próximas gerações a se lembrarem do que Deus fez. Porque a gente precisa ter essa memória do que Deus já fez. Quando a gente não tem a memória do que Deus fez, ou melhor, quando a gente constrói memoriais, a gente vai se proteger contra o esquecimento, porque é muito fácil esquecer daquilo que Deus fez. Você vê o povo de Israel, Deus tinha acabado de tirar eles do Egito, Deus tinha acabado de fazer grandes milagres, grandes coisas, sobrenatural, pragas e mar abrindo, mar fechando, um monte de coisa, coluna de vento, coluna de fogo, um monte de coisa. E logo depois parece que eles se esqueceram, porque Moisés subiu o monte, ficou 40 dias, já pediram para fazer bezerro de ouro, e Arão vai e faz o que fez. Então, as pessoas parece que se esqueceram do Deus poderoso que elas estavam servindo. E às vezes a gente também passa por isso, a gente não está imune ao esquecimento. Então, levante memoriais na tua vida para você não se esquecer daquilo que Deus fez. Outra coisa que os memoriais também nos protegem, contra o orgulho de achar que a gente fez aquilo pela nossa própria força. Não. O memorial vai sempre me lembrar que foi a mão poderosa de Deus que fez e que agiu. Então vai ajudar a combater o orgulho, vai ajudar a combater o esquecimento, vai ajudar a combater também a incredulidade para a geração futura, para os que estão vindo. Se lembra quando Deus fez isso? Você lembra quando Deus fez aquilo? Isso vai te encher de fé, de ousadia, de esperança para continuar acreditando naquilo que Deus ainda vai fazer, né? Na palavra do Senhor a ser cumprida. Então, é muito importante a gente levantar nos nossos filhos, quem é casado, quem tem filho, né? Na sua casa, na sua família, com as pessoas próximas, com os teus amigos, levantar memoriais para que não nos esqueçamos e não caiamos no orgulho, e também que a gente não viva numa incredulidade no futuro, né? A gente precisa continuar confiando que Deus é Deus e Ele é Deus de sobrenatural e de milagres. Quando a gente, eu anotei aqui, né? Quem não se lembra do que Deus fez, facilmente pode duvidar daquilo que Ele ainda fará, né? Das promessas de Deus. Quem não se lembra quem Deus é, facilmente pode fazer aí a aliança com a incredulidade. Então, lembra, né? Deus não nos chamou para a gente ser racionais em tudo. Claro, precisamos ser diligentes, sábios, mas a gente tem que andar pela fé. Então, eu quero orar aqui para a gente terminar esse momento de devocional. Espero que tenha edificado a tua vida. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pai, eu te agradeço por esse tempo juntos. Obrigado porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Eu oro para que esse devocional alcance corações e gere transformação nas nossas vidas cada vez mais. Que sejamos fortes e corajosos para vivermos as tuas promessas aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.